E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Na verdade, essa é uma das perguntas que mais fazem no meu canal, na live, no canal. E, claro, tem um certo receio pelas essas dúvidas, as pessoas têm, elas não conseguem entender o quê? Eu paguei minha dívida com desconto. Eu vou conseguir crédito novamente? Isso serve para qualquer banco, tá? Qualquer banco. Vamos lá. Primeiro, eu quero que tu já me comente aqui. Comentar o que, Vinícius? Eu quero que tu me comente se realmente tu pagou a dívida daquele banco e conseguiu crédito. E qual banco foi? Para isso, pra gente ter uma noção, um direcionamento para até onde a gente consegue. É base, a gente precisa dessa base de vocês. Vamos lá. Existem duas suposições que eu quero levantar. Tu pagou a dívida no Serasa, ou Itapema, ou Recovery, ou tanto faz, pagasse a dívida sem pagar no banco específico. Vamos lá. Pagasse a dívida no Serasa com desconto, que a maioria faz isso. Ah, vai lá, pô, o Serasa me mandou um desconto de 90% e eu paguei, Vinícius. Show! Teu nome sai? Sai. Claro que vai sair do pacote de dívidas e também da parte de dívidas do Banco Central. Só que do Banco Central demora um tempo para sair. Não é da noite pro dia. Só que a tua restrição ali, que a pessoa que vai consultar vai sair, por exemplo, do Serasa, Boa Vista, vai sair essa restrição de crédito, com certeza. Tu não vai ter mais essa restrição ali. Só que tem um detalhe. Vamos botar aqui no caso que tu pagou do Itaú. Pagasse lá no banco, no Serasa, com desconto no Itaú. Como é que fica essa dívida dentro do Itaú? Vai ficar assim, ó. O cliente deveu. Eu tive que vender. Vai pagar? Vai parecer que pagou. Só que aquele saldo continua marcando lá, no Itaú. Pode acontecer o quê? Tu pagou com dívida, depois de 10 anos tu tentou voltar a ter relacionamento com o Itaú e conseguiu voltar. Sim, esse cenário acontece. E principalmente acontece se tu levar salário pra conta, trabalhar com a conta. O Itaú esquece, porque, não vou receber mesmo, então é mais fácil eu arrumar um relacionamento. Mas recente tu não consegue. Se tu deveu pro banco, pagou com desconto, não vai para aquele banco. Exemplo, continuamos falando do Itaú. Pô, eu devi pro Itaú. Não vai pro Itaú, cara. Troca. Vai pro Santander. Se tu não deveu pro Santander, vai pro Bradesco. Agora não foca ali. Não é um cenário positivo. Não, Vinícius, mas olha só. Eu paguei a minha dívida para o Itaú. Eu arrumei um parcelamento. Eu paguei mês a mês. Eu cumpri minhas obrigações. Vai voltar meu crédito? Vai. Igual? Não. Não volta na mesma qualidade. Vamos supor que tu tinha 5 mil reais no Itaú e tu deveu 5 mil reais no Itaú, parcelou, pagou. Por que o Itaú vai te dar os mesmos 5 mil novamente? Pode ser que aconteça? Aí depende da tua potencialidade de crédito. Como assim potencialidade de crédito? Vamos supor que na época tu deveu 5 mil, teu salário era 1.500 pila, 2 mil reais, tu trabalhava num cargo inferior, só que depois que tu arrumou o parcelamento, depois desses 2, 3 anos, tu virou gerente, teu salário é 5, 6 mil, tu potencializou o teu salário e teu cargo. O Itaú vai enxergar com os bons olhos e vai querer te entregar o mesmo crédito. Agora, nesses 2, 3 anos tu pagou em direitinho, continuou com o mesmo cargo, tudo igual, não teve potencialidade de crescimento, o Itaú fica com medo de entregar crédito novamente. Medo da dívida. E a gente está num cenário de incertezas. E hoje, os bancos eles estão bem mais analistas. Como eu já expliquei para vocês, eles hoje contratam inteligências artificiais que te consultam até tua rede social, como é que tu tá andando. Então, assim, o negócio é bizarro. Então, com certeza, nesses dois cenários, tanto da quitação do crédito que tá devendo pelo próprio banco ou fora, o melhor posicionamento é sempre tu pagar. Pô, Vinícius, mas se eu pagar no Itaú, ele não vai me dar uns 90% de desconto. É claro que ele não vai te dar. Mas tem que ver qual é a tua necessidade. Então, assim, ó, histórico de atraso, score e capacidade de pagamento atual são os que bancos vão avaliar. Então, se tu deveu para aquele banco, Vinícius, mas aí eu paguei o Itaú, então se eu for pro Santander, como é que fica? Tranquilo, normal. O tempo, tá, de demora para voltar a ter crédito é o seguinte: tu pagou a dívida nos birôs de crédito. Até 5 dias o teu nome vai estar limpo. Por lei tem que estar limpo. Vinícius, mas eu olho o registrado continua. Esse é outra pegada. O registrado demora para atualizar, isso demora para sair da parte das dívidas ali. Eu acho, se eu não me engano, 2 a 3 meses. Aí, depois desse tempo, o que tu tem que fazer para voltar a ter crédito novamente, tá? Trabalhar com a conta.
Escolhe um banco específico. Por mais que esteja o limite baixo. Por mais que o limite seja baixo. Um banquinho. Ah, mas não me entregou crédito ainda. Não tem problema. Continua trabalhando. Tu deveu, teve histórico ruim. Além de tu pagar a dívida, tu tem que melhorar o teu score normal. Teu score vai voltar ao normal. Ah, eu paguei a dívida, era 300, agora tá 600, 700. Beleza, mas não é o ideal ainda. Não que para te ter crédito tem que ter 1.000. Só que internamente, a organização fica receosa. Ela quer te entender novamente tu com crédito. Ela não vai te estourar a tampa. Então ela vai te entregar um crédito, nem que seja pequeno. Tu espera esses 5 dias, aí há uma semana para limpar bem o teu nomezinho. E o teu crédito voltar e tenta abrir conta num banco. Se esse banco negar crédito de arrancada, é normal. É normal. Tu tem que ir trabalhando com a conta, construindo um relacionamento, guarda um dinheirinho, tenta fazer uma movimentação bancária. Ah, Vinícius, eu tenho salário. Faz portabilidade de salário. Cara, isso aí é um básico. Tu vai conseguir crédito. Até não te assusta se tu tens um salário que tu consiga fazer uma portabilidade. O banco que tu abrir conta te entrega crédito de arrancada. Isso é normal, porque portabilidade de salário é uma garantia de recebimento que tu vai ter constante. E o banco simplesmente ama esse tipo de vantagem. Então, sim, isso é muito importante. Se tu conseguir, não te surpreenda que tu vai ter a análise de crédito. Mas sim, ó, o pagar dívida em atraso não é um problema. Pagar dívida com desconto também não é. Só se tu quiser voltar a ter relacionamento com o banco que tu pagou com desconto. Isso é fundamental. Os bancos não gostam disso. Ou tu acha que o Serasa tá ali, tá à toa? Não, tu acha que o banco gosta. Tu devia 5.000, o banco te vendeu uma dívida. Ele vendeu a dívida provavelmente desses 5.000, depois que passou o tempo, vendeu por 1.500 pila. Aí tu pagou R$1.000. Tu acha que o Banco Itaú vai ficar com esses 4.000 pendentes? Não, ele vai botar internamente que tu deve 4 ainda pra ele. Por mais que ele não tenha a capacidade de te cobrar, porque depois dos 5 anos ele não pode mais te cobrar fora do Itaú, mas dentro do Itaú ele pode. Então, o fato dele bloquear, entregar crédito é um direito total do banco. Então, essas coisas tu tem que analisar. Pagou com dívida ou não, se vai valer a pena tu jogar ou não pro banco. Eu quis ser bem prático nesse vídeo, tentar te auxiliar, porque sim, são perguntas que acontecem constantemente na minha live. Praticamente todas as lives e também perguntas dentro do meu próprio canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Pô, Vinícius, gostei, o que eu faço? Deixa o teu like, cara, se inscreve no nosso canal e ajuda Atualiza Crescer. Valeu!